Boa noite a todos e a todas. Com grande satisfação que nós recebemos hoje o professor, escritor, dramaturgo, cineasta, membro de uma academia de letras, o nosso colega Francisco Hinaldo Lisboa, que é maranhense, nascido em Itapecuru-Mirim, na década de 60, não vale dizer a data aqui, Conceição. Graduou-se em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Na época ainda era o nosso SEB velho querido, né? Depois é que nós fomos para outros prédios, né? E também em Letras, que é o curso do seu coração, é o curso das suas lembranças, das suas memórias, no SEUMA, né? Foi a primeira turma do SEUMA e uma turma que jamais foi superada. Eu digo isso porque, na época, eu era do DA em Letras e a gente convivia com esse pessoal todo, né? Sobretudo com Marcil da Sena, com Marquinhos, com Hinaldo, e era um pessoal muito bom. O Hinaldo Lisboa é especialista em língua portuguesa pela Universidade Salgado de Oliveira e mestre em ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Desde 1995 é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E também, eu acho que atuou também na Escola Agrotécnica, né? Mas depois ele vai falar isso melhor para a gente. Foi vencedor de diversos prêmios literários aqui no Maranhão, publicou diversos livros, como, por exemplo, o livro de crônicas e contos Tudo Azul no Planeta Itapecuru, em 2005, e um livro excepcional que é Nicéas Drummond, O Gavião Vadio, que ganhou um prêmio Arthur Azevedo, primeiro lugar no gênero teatro, do concurso literário e artístico da cidade de São Luís em 2007. Esse livro é excepcional porque traz a vida de um grande artista e é um espetáculo, antes de mais nada, o livro, né? No mesmo concurso também recebeu o prêmio Graça Aranha na categoria Novelas e Romance, obtendo o segundo lugar com o livro de novelas Os Novos Degredados do Éden, mas ainda aguardando publicação. Em 2015, lançou o filme Caminho de Pedras Miúdas, com roteiro e produção feitos por ele mesmo, né? Um filme que tem como um dos atores, Neres, o nosso Nathan Campos, né? É membro fundador da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, AICLA, e é associado à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Atualmente, o Hinaldo Lisboa é o presidente da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, né? Então, suas obras, Tudo Azul no Planeta Itapecuru e Nicéas Drummond, O Gavião Vadio, além de outras obras que ele organizou, né? E tantas outras mais. Hinaldo, a noite é sua. Esse grupo aqui, que é o Grupo de Estudos em Literatura Maranhense, fica muito satisfeito com a sua presença e agora vamos ouvi-lo, tá? Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, uma boa noite a todas e todos. Agradeço especialmente esse convite do Grupo de Estudos em Literatura Maranhense. Agradeço também os amigos que eu conheço aqui, tem vários aqui, além de Conceição, que já falamos o nome dela, que está deitada ali, confortavelmente assistindo aí essa nossa fala aqui, esse nosso bate-papo. Essa, na verdade, um grande bate-papo, né? Temos aqui o professor Agnaeldo também, temos Megan lá que sempre... É difícil um escritor maranhense que não conhece Megan, porque ela estava sempre na MEI, né? Lá conosco, nos incentivando, apoiando. Ela na verdade, ela faz parte do fã-clube de todos os escritores maranhenses que fizeram o lançamento na MEI, né? E também Gabriela Santana, também, e aqui José Neres, que me deu a honra de fazer o prefácio do meu livro, que é Os Novos Degradados do Éden, né?
ele fez esse prefácio, eu agradeço muito, ele inclusive é meu confrade correspondente da Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes também, né? E Dino aí por essas memórias todas que ele já falou, dessas vivências todas que nós tivemos, né? Então, que bom. Que bom estar com vocês e a gente poder conversar sobre literatura, que é uma coisa que eu amo, amo de paixão, assim, eu não consigo ficar sem ler um dia, certo? Eu tenho que estar lendo. Hoje mesmo eu fui ao Banco do Brasil, enquanto eu fiquei na fila, eu tava sem livro na mão, mas eu estava lendo uma crônica de Séries Costa Fernandes, né, sobre Icatu, e eu estava rindo sozinho lá, muito interessante, né? Então, eu gosto muito, a literatura é uma coisa que tá ligada na minha vida, tem desde garoto, lá em Itapecuru mesmo, lá não tinha biblioteca, e eu comecei eu fiquei sabendo que tinha uma biblioteca do SESC, naquela época as nossas escolas não tinham biblioteca, e aí eu resolvi a biblioteca lá, né, na época era a biblioteca era de um programa lá do chamado Mobral, né, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, e lá eu comecei a ir pegando emprestado algumas peças, lembro de, por exemplo, a Beata Maria do Egito, de Raquel de Queiroz, peguei também uma peça do Pedro Bloch, chamada Dona Xepa, e aí foi que eu comecei, né, além da leitura, além da literatura em si, eu também peguei gosto pelo teatro, e isso se consolidou com a minha vinda para cá, para São Luís, porque eu terminei o ginásio em Itapecuru, que hoje seria o primeiro grau maior, né? E eu terminei o ginásio de Itapecuru, e Itapecuru, em 79, não tinha ainda ensino médio. Olha que, né, para a gente ver como é que as coisas são aqui no Maranhão, né? Ainda não havia ensino médio nas escolas do continente. E aí, eu e muita gente veio estudar em São Luís, certo? E aí, aqui, além de estudar, eu comecei também, muito curioso, comecei a ir para o museu, ir para a biblioteca, para ir para alguns lugares, e também, uma vez eu fiquei sabendo que teria uma apresentação de uma peça, eu estava passando, por acaso, no teatro, na frente do Arthur Azevedo, e vi lá umas pessoas montando uma exposição, que anos depois eu fui saber que era uma exposição de Miguel Veiga. E aí eu nem sabia que era Miguel Veiga, não sabia de nada. E aí uma pessoa que estava lá, um rapaz, eu perguntei o que era, ele disse que ia ter uma peça, que era Ave de Arribação, e que aí eu perguntei se eu poderia assistir. Ele disse, olha, pode, é gratuito, você pode vir, olha a coisa boa, né? Era uma apresentação que eles iam fazer, eu não sei, acho que era algum projeto, alguma coisa. E aí eu fui assistir a apresentação, foi no final da tarde, e eu fiquei maravilhado com aquele espetáculo. Em primeiro lugar, um menino que saiu de Itapecuru, onde nunca tinha ido entrar num teatro, onde nunca tinha visto aquela parafernália de iluminação, de cenário, de cores, de um palco no formato de uma cena italiana, com atores mesmo cantando, dançando, representando, e tanta gente talentosa, e eu ficava me perguntando assim, meu Deus, o que é isso? E de repente o espetáculo era muito colorido, porque ele se dividia em dois planos, tinham as aves que viviam no lago, né, que tinha um conflito com as aves que moravam que viviam na parte do primeiro, no plano do outro plano, no plano superior, né? Na verdade, a peça era uma fábula, né? A Ave de Arribação era uma fábula sobre esse conflito entre uma classe inferior que não tem assistência, que até todo mundo sabe do que é isso, e o conflito das aves de cima que achavam que tinham que ser donos de tudo, né? E queriam todas as benesses, todo o glamour e tal. E aí eu saí do teatro e fiquei maluco, porque em alguns momentos acontecia um blackout e de repente desaparecia uma parte do cenário inteiro. E eu ficava assim, meu Deus, como é que aconteceu isso num blackout? Assim, apagou uma luz, e quando volta já está em outra coisa. E agora vocês imaginam, um menino do interior que só tinha visto televisão, né? Então não tinha, gente, não tinha isso. A não ser o circo do Alakazam também, que foi outra coisa que foi muito importante na minha formação também. E aí
eu fiquei encantado. Quando eu voltei comecei a voltar nas minhas férias de julho, de dezembro, de janeiro, e tal, para Itapecuru, eu resolvi criar um grupo de teatro. Primeiro foi o Noroeste, depois, por conta também da convivência com o movimento de teatro de São Luís, que eu já passei a conviver com esse pessoal, eu mudei o nome do grupo para Teatro Experimental Maranhense, Itapecuruense, que, na verdade, eu não sabia nem o que era de fato experimental, mas como eu achava bonito o nome experimental, é, eu nós fizemos esse trabalho, montamos vários espetáculos, montamos a Paixão de Cristo durante muitos anos, né, certo? Olha só, eu fazendo Cristo, né? Nessa época eu não tinha barriga, eu era muito magro, tal, muito branco, e assim, mas eu morria de medo de tirar minha camisa na frente dos meus colegas, e o teatro, ele me deu tanta coisa boa. Eu acho que se eu sou professor hoje, é por conta da vivência que eu tive no teatro, porque o teatro não eliminou a timidez, mas ele me fez ser mais gaiato, mais saliente, mais audacioso, ao ponto de estar falando para vocês aqui agora. E também o teatro me deu essa capacidade de me relacionar com o grupo, com pessoas, com o número de pessoas, porque eu cheguei a dirigir um espetáculo, olha só, eu dirigia, atuava o espetáculo, Paixão de Cristo, que tinha 60 pessoas, inclusive pessoas mais velhas do que eu tinha 15, 16, 17 anos, foi por aí, e aí foi que eu comecei a colocar em ação aquilo que eu via em São Luís, eu procurava levar para Itapecuru aquelas coisas que eu via aqui, certo? Que eu via no mundo das artes visuais, eu via no mundo do teatro, da literatura, eu comecei a ver, e assim, e às vezes eu até era um pouco chato, e ainda sou, porque eu queria, tipo assim, impor para as pessoas, e eu não entendia, né, que elas não tinham a mesma vivência que eu estava tendo, então era um conflito, né? Então, porque eu queria que a gente tivesse um movimento cultural acontecendo em Itapecuru, e isso não acontecia porque as pessoas elas também não tinham essas vivências, certo? E aí, por conta disso também, alguns políticos, alguns candidatos, esses candidatos de ocasião que aparecem da época da política, eles usavam o movimento, ofereciam coisas para a gente que fazia arte no Itapecuru, se beneficiavam quando eles eram eleitos, eles davam as costas para a gente, e aí eu já percebendo isso pela relação que eu tinha aqui com as pessoas do movimento, que nos anos 70 e início dos anos 80 aqui em São Luís, o movimento de teatro era muito forte, né? E eu convivi com essas pessoas, eu conheci Aldo muito cedo, eu tive uma relação, eu fui integrante do grupo de Jaime, né, que foi companheiro de Aldo muitos anos, então eu tinha isso digamos, me despertou também politicamente, para uma política, né, de verificar o que estava acontecendo, né, que não podia ser daquele jeito. E aí eu ficava chateado porque eu via que os meus colegas, eles embarcavam, né, tipo assim, ganhou uma camisa, eu já vou fazer campanha para um cara que só queria nos usar, né? Queria usar a nossa arte para se beneficiar. E fazia isso mesmo. E aí eu passei, acho que uns 10 anos, eu literalmente rompi com Itapecuru, né? Eu fiquei muito chateado, muito angustiado, assim, eu não compactuava com aquilo, e eu dei as costas para Itapecuru mesmo, assim. Eu ignorei, sabe? A cidade e tal. Muito embora aquilo que Goulart fala, né? A cidade está no homem que está em outra cidade. Itapecuru continuava na minha cabeça. Então eu sofria muito, eu me angustiava muito, mas eu evitava ir lá. E aí quando foi mas ao mesmo tempo eu estava gestando uma série de contos, de crônicas sobre Itapecuru. E aí mas eu não sabia o que seria isso, né? E aí foi um dia que eu resolvi realmente colocar isso em frente e surgiu este livro aqui, que é o livro Tudo Azul do Planeta Itapecuru, certo?
E é um livro que foi muito bem recebido, é um livro que até hoje é uma referência na cidade, sempre pessoas me encontram e falam do livro. Ele já tem mais de... Ele foi lançado em 2015, né? Ele já vai fazer 20 anos de lançamento, mas assim, ele é muito procurado porque as escolas já trabalharam muito esse livro. Algumas crônicas dele já... Tem uma crônica dele que já virou filme, inclusive um filme meu também, que é o Sexta-feira, em 1940. E aí eu retomei, com o livro, eu foi uma espécie de retomada com a cidade. Mas aí eu também pensava assim, o livro era uma prestação de contas que eu fazia, tá aqui, era isso, e acabou, né? Até porque eu tinha uma vida aqui em Itapecuru com o meu trabalho, depois eu fiz faculdade, e aí eu já tinha uma relação com o movimento de teatro aqui também, com as pessoas que faziam arte, e aí o livro era assim, era como se eu dissesse, é uma despedida de Itapecuru, porque Aldo tinha me dito, ele disse, olha, Inaldo, esquece Itapecuru e continua a tua vida, certo? Aldo, ele foi assim, além de ter sido meu professor, orientador de monografia, ele foi uma pessoa que me deu muita, Aldo que eu falo é Aldo Leite, certo? E ele me deu muita, muito estímulo, assim, eu sempre conversava muito com ele, conversava muito comigo, às vezes eu ia para casa dele, tudo que eu escrevia eu mostrava para ele, e aí eu lancei esse livro, que é um livro de crônicas, contos e alguns poemas, certo? E tem até uma entrevista também com uma pessoa que foi muito importante de Itapecuru, que era um professor famoso lá, mas que não teve uma... Ele tinha um sonho de fazer uma academia em Itapecuru, e ele tinha também um projeto de que a literatura de Itapecuru ela fluísse, mas não, ele não viu isso acontecer, certo? Quando a academia foi fundada, ele já tinha falecido. Ele, inclusive, conviveu com Mariana Luz, foi grande amigo de Mariana Luz, ele que é uma poeta, ou poetisa, como queira, né? Que é muito estudada, inclusive Gabriela Santana, que está aqui, ela estuda Mariana Luz, e ele conviveu com essa mulher, inclusive foi através dele que eu tive as primeiras referências sobre Mariana Luz. Então, o livro era isso, mas assim, o livro era uma forma de eu dizer, pronto, fechei esse ciclo com a cidade e retomo, agora não mais de uma forma proposital, um afastamento proposital, mas era um desejo de partir para um outro ciclo. E aí foi que veio, logo depois, um movimento liderado por Busac, que queria retomar essa ideia de João Silveira de fundar uma academia de letras em Itapecuru. E aí, de fato, isso aconteceu em 2011, né? Fez 10 anos agora, o ano passado, e eu fiz parte da formação dessa academia, e, para minha surpresa, né, hoje eu estou presidente desta academia, e também nós realizamos uma grande festa literária. Então, assim, eu vou deixando vocês à vontade para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, porque pode ser que eu fique só falando, vai cansando também, né? E pode ser que eu também não responda aquilo que vocês gostariam da gente dialogar. E também para que essa minha fala vire um grande diálogo, né? Porque eu acho que a gente está precisando disso. Tem hora que eu fico assim angustiado, certo? Com essa... Mais uma vez a gente está falando que a literatura ela tá tendo um fim, mas de repente eu vejo cada coisa assim acontecendo também, tanta coisa boa acontecendo, de pessoas jovens escrevendo. Quando eu vou a uma festa literária, uma feira literária, eu vejo tanta coisa interessante assim que eu saio animado, certo? Com as coisas que eu vejo. E então assim isso me estimula a continuar, certo? Agora, claro, a gente também não. Eu tenho uma outra vida paralela que é a minha vida de professor. Eu sou professor da antiga Escola Agrotécnica Federal de São Luís, que era o antigo Colégio Agrícola, e depois ele virou Escola Agrotécnica Federal de São Luís, e mais recentemente, em 2008, ela virou um campus do IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão. A escola técnica, o antigo Cefet e a Escola Agrotécnica Federal de São Luís, eles se juntaram e viraram o IFMA, que hoje são 29 pontos de presença no Maranhão. E hoje, inclusive, já tem também o campus de Itapecuru, e eu sou diretor deste campus também. E um dos motivos de eu ter aceito ser diretor quando o reitor me chamou era que
eu queria voltar para Itapecuru, mas eu queria fazer um trabalho. Como eu não sei, eu não quero ser político, eu não quero ser prefeito, não quero nada, que eu acho essa política muito complicada, e ainda mais agora que tudo em política tem que ser com dinheiro e muito dinheiro, certo? É uma coisa assim absurda. E aí eu queria voltar para Itapecuru e fazer um trabalho aliado à educação e à cultura, que eu acho que são duas coisas, né? É a mesma coisa, e eu acho muito interessante. Então, eu queria fazer, e felizmente, desde 2015, quando eu voltei para Itapecuru, eu voltei no início de 2016, e aí eu tenho feito isso e tem sido muito legal, certo? Tem sido uma experiência muito boa de voltar. E assim, a única coisa ruim é porque hoje eu tenho 57 anos. E assim, na cabeça da gente, nós continuamos achando que nós temos 15, 16 anos. O teu corpo é que te limita, e isso é uma droga, porque você quer fazer coisas e coisas e o teu corpo não te responde mais, certo? Às vezes você pisa errado, se você se abaixa errado, e aí você sente essas limitações e tal. E então é isso que é o lado ruim, né? Mas até onde der eu vou fazer. E falando ainda sobre escola agrotécnica, o ano passado eu lancei este livro aqui, que é um livro que eu organizei, que é Por Trás de um Portão Amarelo, que é a memória do Colégio Agrícola do Maranhão, da Escola Agrotécnica Federal de São Luís e do IFMA Campus Maracanã. São vários artigos, o livro eu organizei, vários colegas meus, inclusive professores doutores, vários deles são doutores lá do IFMA Maracanã. Nós contamos a história a partir de vários pontos de vista, né? Inclusive eu tenho dois artigos, né, no livro, e assim, um é que eu fiz entrevista com vários ex-diretores, e depois eu fui cotejando essas falas dele, e fui entrevistando outros servidores antigos também, e nós fomos construindo uma história, mas a partir de um ponto de vista com um viés crítico também dessa realidade, e também falando de como foi o surgimento da educação profissional agrícola no Maranhão. E eu também, outro capítulo que eu falo deste livro é sobre a criação do projeto pedagógico Fazenda Arte, que foi um grupo de teatro que eu criei na escola, mas não era um teatro para diletantismo, para fazer aluno ser ator, não era um teatro que a gente trabalhava com temática, discutia temáticas, fazia pesquisa, e temáticas dentro da realidade do homem do campo, das problemáticas do homem do campo, como foi, por exemplo, o espetáculo Moderno Escravizando, que nós participamos do festival aqui, fomos até para Brasília, fomos para o Pará, em vários eventos, e ganhamos todos os prêmios de teatro, do Festival de Teatro daquele ano, certo? Porque o Fazenda Arte, todo ano, ele participava do Festival Maranhense de Teatro Estudantil, e nós ganhamos vários prêmios. E aí, então, assim, era um trabalho que eu aliava o meu trabalho de diretor de teatro com o trabalho de dramaturgo, né, de senador, tudo, e, e é um trabalho também que eu gosto muito, certo? Pois é, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Isso, muito bem, Naldo. Neres, Conceição, Francinelli. Eu iniciaria, Naldo, perguntando a você sobre o início, né? Como foi essa pesquisa sobre um livro que eu gosto muito, que é o Gavião Vadio. Como nasceu esse livro? Como é que veio à tona? Queria que falasse um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, ele, na verdade, a peça ela foi premiada no 31º Concurso Literário e Artístico de São Luís, certo? Só que até hoje eu não recebi o dinheiro do prêmio, mas o livro foi publicado, certo? Felizmente o livro foi publicado. E aí, este livro, ele nasceu de uma ideia que eu tinha de escrever uma peça sobre um artista que teve uma carreira meteórica, certo? E aí, mas só que isso estava no plano da ficção. E um belo dia, eu, conversando, acho que com um amigo, alguma coisa assim, eu fiquei sabendo que
Eu lembrei dessa, eu estava ouvindo acho que uma música do Unicés, e eu lembrei dessa história do Unicés. Só que o Unicés Drummond, né, é Unicés Drummond, eu procurei pesquisar, mas ninguém sabia. Conversei, procurei, Rosa Reis gravou Busca dele, ela disse, não, eu não sei. Eu só sei que a família dele mora para o lado do São Cristóvão. Eu procurava várias pessoas, procurei Cláudio Pinheiro, ninguém sabia me dizer, certo? As músicas dele que fizeram sucesso é Sou um Gavião Vadio, que todo mundo sabe aí, né? E também aquela música Senzala, nas senzalas, não com essa voz assim desafinada. E aí eu fiquei procurando, procurando. Aí um dia eu estava conversando com um cantor da Fé, que também é amigo meu, ele é cantor maranhense, e aí ele disse, Naldo, olha, eu também não sei de nada, mas eu sou fã do César e tem um amigo que talvez ele possa te ajudar. E esse amigo do da Fé era o Screte, né? Screte já estava doente, ele tinha um problema sério no rins, ele fazia hemodiálise, e aí, mas mesmo assim ele ainda nos conduziu a um outro amigo do Nicés, que foi parceiro do Nicés, que foi Carlos Gomes. E aí pronto. Quando eu conheci Carlos Gomes, que foi grande amigo do Unicés e foi parceiro musical do Unicés, foi assim como se nós tivéssemos vivido em outra encarnação, né? Foi assim um amor à primeira vista, porque houve uma identificação, né, pelo projeto. E aí o Carlos Gomes me contou toda a história, tudo que ele tinha vivido com o Unicés. Dizia sempre ia para a casa dele, lá eles faziam as composições e tal. Então ele me abriu o mundo do Nicéias. E o próprio Scratch me prestou os dois LPs, né? O mais importante do Nicéias. Inclusive, o primeiro LP dele, que é um disco só de sambas, que pouca gente conhece que são isso, porque quando o Nicéias gravou o primeiro disco, foi só de samba. Depois que ele falou para a gravadora, não, eu não quero só ser sambista, eu quero outras gravar outros ritmos, né? E ele fazia muita coisa. Ele tem música que as pessoas nem imaginam que foram gravadas por tanta gente aí, Fafá de Belém, tanta gente que gravou música dele. E aí, engraçado, e aconteceram algumas coincidências maravilhosas. Uma vez eu estava dando aula num programa da UEMA chamado PQD, eu estava dando aula no município de Presidente Juscelino. E aí eu já estava no processo de gestação da história, né, e tal, e aí da pesquisa também, e eu contando lá com os alunos, né, e uma aluna disse, professor, ele foi meu namorado. Aí eu fiquei só comigo, tá coincidência isso aí. Não acreditei. Ele levei na brincadeira, achando que ela estava querendo brincar comigo e tal. Mas no corredor, ela foi lá, depois, já no intervalo, ela disse, professor, o Nicer não morava em tal lugar assim, assim. E, aliás, e nessa época eu já tinha, por conta do Carlos Gomes, eu já tinha ido à casa da família do Nicer, lá no São Cristóvão, nessa época eles moravam no São Cristóvão, conheci o pai dele, conheci a irmã dele, o sobrinho, eles também tinham me contado muita coisa sobre ele. E aí nesse dia, ela disse, professor, o Nicer não mora em tal lugar assim no São Cristóvão, ele não tem uma irmã assim, assada, me contou tudo. Aí eu fui perceber que ela estava falando a verdade. Aí claro, ela me contou alguns detalhes íntimos da vida deles, certo? Algumas crises que eles tiveram e que, né, do relacionamento deles. Então, foram coisas que foram acontecendo. Uma outra vez eu estava num lugar também, conversando com uma pessoa, ela disse, olha, meu irmão foi porteiro do prédio que ele morou lá em São Paulo. Aí eu digo, não é possível. Aí eu fui atrás dele, conversei com ele, ele me contou toda a história também. E o Nicéias, ele morreu com 39 anos, no auge da sua carreira, inclusive ele além do sucesso que ele já tinha, que ele fazia, ele também ele estava apontado para ser o diretor artístico da TVS, que é a TV Silvio Santos, que estava naquele momento ia virar SBT, então estava assim, passando por um momento de grande crescimento. E o Liceu estava fazendo isso, e foi exatamente, ele morreu no auge da carreira dele, certo? Então ele teve uma carreira assim, meteórica e um sucesso muito grande, mas a carreira dele, né, foi meteórica. E aí, quando eu via tudo isso, juntando tudo,
mais informações que eu fui juntando, juntei toda a discografia dele, tudo que via em jornal, os releases, tudo. Fiz várias entrevistas com amigos e parceiros dele, família dele, irmão dele. O Cecílio Nena, que é irmão dele, que até hoje está em São Paulo e faz composições para esse pessoal aí da MPB. E aí eu resolvi fazer, aí eu disse, agora chegou o momento de fazer o livro. E aí eu pensei na ideia de fazer o livro no formato de uma peça de teatro, que eu acho que dá um ótimo musical. Ainda não foi cenado assim como um musical que tem que ser. A última coisa que nós fizemos lá na MEI uma leitura dramática, só que eu fiz com bem detalhes mesmo. Chamei um grupo de colegas, incluindo entre eles Gigi Moreira, que faleceu há pouco tempo também, fazendo Carlos Gomes. E lá eu convidei o Frank Matos, que também faz parte da história do Unicés, que é um grande comunicador maranhense. Tenho até vontade de fazer a biografia dele, porque a história de Frank Matos é fantástica. E aí eu queria muito... já que não foi montado o musical, como foi montado João do Vale, né, eu acho que o Unicés dá um ótimo musical também montado, porque eu conto a história dele através das músicas dele, das entrevistas. A partir da minha experiência como dramaturgo, né, eu vou, e usando as ferramentas de carpintaria dramatúrgica, eu vou criando a história vai sendo contada no palco, né, toda a vida dele. E aí eu fiz essa leitura na MEI, ficou lotado, o Frank Matos foi homenageado, o Carlos Gomes também foi homenageado, e infelizmente o Carlos Gomes faleceu também há pouco tempo também, fiquei muito triste com isso. E assim que surgiu esse trabalho de Serra Drummond, que é o Gavião Vadio, né? E que é uma história que eu gosto muito, é um livro que eu gosto muito também, e muita gente fala, quando sabe que eu escrevi o livro, vem falar comigo e diz assim, olha, eu gosto muito das músicas do Unicé até hoje. E o Unicé tem músicas lindas. Quando nós fizemos a leitura dramática, para eu divulgar a obra dele, eu coloquei a trilha, várias músicas dele que as pessoas não conhecem, só conhecem Gavião Vadio e Senzalas, né? Então, assim que surgiu esse trabalho. Quantos nomes citados aí, entrevistados para essa obra, né? Foi muita gente. E eu não sei se algumas pessoas daqui conhecem esses nomes todos que você citou. São nomes da nossa cultura musical maranhense, né? Nicés Drummond, né? Com aquele compacto dele, que de um lado era Senzalas, do outro lado era o Gavião Vadio. E Scratch, Na Ponta da Areia, todo mundo conhece essa música, né? Na Ponta da Areia. O Da Fé, que eu tive a oportunidade de participar de algumas caloradas ainda com ele, né? Enfim, A Fé fazia desenho industrial, né? É verdade. Esses nomes todos, muito bom. Bom, Neres, Conceição, Francimeire, Mauro, Ana Beatriz. Agora a palavra está franqueada. Conceição? Está com o som desligado. Então vamos, Linda Barros, enquanto Conceição ali se arruma. Boa noite a todos. Boa noite, Linda. Bem-vindo, querido Inaldo, ao nosso grupo de estudos. Engraçado, você estava falando no começo e eu estava aqui me identificando com você, porque também, como eu sou um pouco da área das artes, e a gente sabe o quanto que é difícil, sim. Infelizmente a gente tem que trabalhar para sobreviver, porque infelizmente acho nosso país é esse descaso que todo mundo sabe, a gente não consegue viver das artes. E aí eu também sou do teatro, e aí de vez em quando estou no cinema, e eu escrevo, mas eu tenho que trabalhar, que eu também sou professora, né, que é a profissão que, na verdade, que me sustenta, digamos assim. E eu me identifiquei muito com você quando você estava falando. E aí eu já conheço um pouco do seu trabalho nesse sentido do teatro, do cinema. Como que é para você no cinema? Né, para produzir, para gravar, eu já assisti algumas coisas, inclusive um dos lindos trabalhos que eu assisti foi com Charles Mello, um dos filmes que você fez, que ele participou, lindo,
e eu estava pesquisando e eu assisti também esse filme. E aí me conte, como é que é trabalhar, não só porque assim, a gente não sobrevive disso, mas como é que é produzir o cinema nesse estado atualmente? A minha relação com o cinema, ela se deu por conta da minha paixão pelo cinema. Eu amo cinema, certo? Quando eu vejo um filme, eu fico pensando, meu Deus, quanto esse cara gastou naquela cena ali, para uma cena de 2 segundos, e a gente que está assistindo não imagina o trabalhão que dá, né? Aquele plano, aquela luz, como é que ele fez aquilo. Agora mesmo, acabei de assistir um filme venezuelano. Eu digo, meu Deus, que filme é esse? Que diretor é esse? Que cada cuidado que ele tinha, né? Mas, assim, eu nunca tinha parado para colocar isso em prática, né? E, muito embora eu tenha essa experiência com teatro, mas o cinema, ele requer um outro cuidado, né? E, por exemplo, no teatro, o ator, ele é mais... já no cinema, não, tem que ser mais contido, né? Porque se você cresce muito isso assim para a câmera, isso fica ridículo, o efeito disso na tela, certo? Então é um formato mais naturalista, certo? Comumente um formato mais naturalista. E aí mas aí eu tinha esse desejo de fazer esse experimento. Quando foi em 2014, eu escrevi um roteiro. E aí eu fiquei sabendo, através de Charles, que tinha um pessoal aqui de passagem aqui por São Luís, o Edemar e o Evandro. O Evandro, um excelente diretor de fotografia, e o Edemar, um excelente diretor de captação de áudio, e também, assim, com muita vivência em cinema. O pessoal que queria fazer aqui, a pessoa que eu queria me ajudar a fazer, eu percebi que ela não teria essa expertise. Eu chamei, e eu queria fazer um filme profissional mesmo, com uma equipe técnica, com todo o aparato técnico. Eu convidei os dois, inclusive, acertamos o cachê e tudo, e eu realmente produzi o filme. Eu fiz um empréstimo para produzir o filme, porque eu imagino um diretor iniciante, que não tinha experiência nenhuma, não consegui nem passar no edital, né? E aí eu acabei produzindo o filme todo, chamei uma equipe de atores de São Luís, um grupo de atores de Itapecuru, paguei cachê para todo mundo, paguei para tudo, certo? E aí nós gravamos o filme. O filme foi rodar, meu primeiro filme que foi rodar em Itapecuru, que é Caminho de Pedra Miúda, que é a história de uma mulher que ela é muito perseguida por um marido maluco e tal, e ela resolve fugir dele, e ela volta para Itapecuru depois de 10 anos, né, longe da cidade, e chegando lá, nessa fuga do marido, ela encontra um rapaz, e ela se apaixona por esse rapaz, mas também fica com muito medo, porque ela sabe que a vida dela né, ela já está vendo uma vida de conflito, vai ser outro conflito, né? E aí nós gravamos o filme todo em Itapecuru, e é um filme também visto por muitas pessoas, não só de Itapecuru, ele está disponível, eu tenho um canal no YouTube com esses filmes todos. E aí nós fizemos o filme. Claro, tem alguns problemas que a gente, da linguagem também, e eu não me sentia confortável para dirigir o filme, porque além de ter feito o roteiro, eu tinha que produzir o filme, e você produzir um filme, você tem que estar ligado com o set, e resolvemos os problemas externos. Por exemplo, o diretor diz que ele quer uma coisa assim, você tem que providenciar, né? Por exemplo, eu vou precisar de um caminhão, aí você tem que ir atrás do caminhão, como é que você vai ter para aquilo estar pronto no set na hora de dizer gravando, né? Até dizer eu gravando, muita coisa a produção teve que resolver. E aí eu convidei Charles para dirigir o filme. Charles Mello, que é um grande ator, também faleceu há pouco tempo também, assim, de uma forma repentina, né, nos deixou triste. Mas eu tinha medo que Charles fizesse um filme muito... Eu até brincava, eu não quero que tu faça um filme cabeça, eu quero fazer um filme popular, que as pessoas entendam, que passe nas escolas, que as pessoas curtam e entendam a linguagem. Eu não quero um filme, né, tipo filme
experimental, né, com grandes pausas, tal, que as pessoas não vão entender. E aí, de fato, foi feito o filme, foi assim, o filme ele tem um apelo de uma grande comédia romântica, e aí saiu o filme, né? Agora, é claro, eu fiquei ainda, eu como autor do roteiro, tinha algumas coisas que eu queria trabalhar melhor, eu assisti alguns equívocos com algumas interpretações de alguns atores e tal, mas isso aí é fruto de um trabalho que é coletivo também, né, e tal. Depois eu fiz, eu, Aldo ainda estava vivo, e eu tinha um sonho de fazer um filme sobre a vida de Aldo. Primeiro eu pensei em escrever um livro, depois eu disse, não, Aldo tem uma memória tão visual, ele conta tantas histórias, eu queria fazer isso em forma de cinema. Eu queria contar a biografia dele em forma de cinema. Eu já tinha feito a biografia de César e ia fazer de Aldo. Só que a de César eu fiz em formato de livro, e a de Aldo eu fiz em formato de imagem e movimento, né? E aí eu escrevi o roteiro, mostrei para Aldo, que é no palco com Aldo Leite, como ainda está colocando aqui na tela, mostrei para Aldo, ele gostou do roteiro, e aí eu selecionei as pessoas, porque não dava para fazer com todo mundo, e a ideia de ser no palco com Aldo Leite é porque tinha o filme com Madonna, Na Cama com Madonna, né? E eu queria, a primeira ideia era fazer literalmente Aldo na cama, deitado na cama, com as brincadeiras dele, e a gente gravando na cama, né, e tal, com ele, os amigos dele na cama com ele, literalmente, certo? Só que essa ideia, ela não vingou, e eu também fui vendo porque eu queria mostrar outras coisas. Eu queria mostrar o Arthur Azevedo, eu queria mostrar Lúcia interpretando, Leda interpretando, Estrelinha interpretando, Zé Inácio interpretando. E aí eu fui no desenvolvimento, porque cinema tem isso, né? O diretor ele concebe uma determinada coisa, mas quando você vai para o set, as coisas elas vão crescendo, o próprio desempenho dos atores também, ele vai trazendo, vai acrescentando coisas. E aí nós fomos gravar no Arthur Azevedo e foi muito legal. Só que aconteceu um problema, né? Que foi véspera de gravarmos a última cena do filme, nós deixamos, Aldo morava na Ponta da Areia, num daqueles prédios da Ponta da Areia, nós deixamos Aldo lá perto do apartamento dele, com o compromisso de que no dia seguinte nós iríamos nos encontrar para fazer uma gravação na praia com ele, certo? E aí, que era a última cena do filme. E aí, no outro dia, eu estava tendo uma peça no teatro, eu cheguei no teatro, o pessoal disse, Naldo, tá sabendo que Aldo adoeceu? Eu disse, não, Aldo tá bom, porque eu falei com ele ontem. Não, ele tá doente, tá no hospital. E aí Aldo foi pro hospital, e aí ele não saiu mais, cada dia que passava o boletim dava só notícias de piora da saúde dele, e ele, de fato, veio a falecer, certo? E é engraçado que até a gente conta no filme, porque ele sempre dizia para mim, né, quando terminava de gravar, ele dizia, olha, Linaldo, eu tenho 3 histórias para te contar ainda, certo? 3 histórias. E aí ele acabou morrendo, até a gente colocou isso no filme, né? E ele acabou não me contando essas últimas 3 histórias, né? E quem fez as últimas cenas dele foi Zé Inácio, né? Zé Inácio, a gente usou até ele foi uma espécie né, de ator interpretando o Aldo, né? E aí mas a gente conseguiu fazer o filme está disponível no YouTube também. O filme é uma, digamos assim, ele serve como uma aula de teatro no Maranhão, né? E aí foi uma espécie de dublê de Aldo, mas Zé Inácio é um excelente ator, maravilhoso, um ator fantástico, né? Pouca gente conhece o trabalho de Zé Inácio, mas Lúcia Nascimento, Leda Nascimento, foram, junto com o Reinaldo Farai, foram os grandes atores daqui do Maranhão. Numa época que o teatro maranhense era tudo, né, fantástico mesmo. E aí, depois eu fiz um outro filme, que é Uma Sexta-feira em 1940, que é uma crônica do livro Tudo Azul do Planeta Itapecuru, que é uma história verídica que aconteceu em Itapecuru, no enterro de um homem chamado Chico Flor, que foi até meu bisavô, certo? Mas eu não cheguei a conhecer.
E aí a família vai enterrá-lo, e lá, naquela época, era praxe nos enterros, e uma pessoa lá, uma pessoa da saúde lá, que não seria um médico, seria um farmacêutico, ele iria cortar um pedaço do corpo da pessoa, tirar um pedaço do fígado, para examinar, para saber a causa da morte da pessoa. Olha só, você está lá no cemitério chorando, e de repente chega uma pessoa para cortar o pedaço né, do seu ente querido. E claro que a família não gostou, a família partiu para bolacha, para tava, para tudo, né? E aí o sujeito voltou, foi embora, né? Só que eles achavam que a situação estava resolvida, e não estava resolvida. Marco Dominici estava olhando esse filme também. E aí quando eles vão saindo do cemitério, após terem realizado, né, todo o sepultamento do falecido lá, eles dão de cara com a polícia que está na porta do cemitério, eles saíram por trás do cemitério, né? Eles encontraram para fugir, já sabendo, porque alguém disse que tinha uma polícia na porta do cemitério. E aí eles são presos, são levados para a delegacia, para a cadeia de Itapecuru, dos anos 40, e lá eles são presos, e eles fazem um grande carnaval lá, batem lata, cantam, pulam a noite todinha, a ponto no outro dia o delegado mandar liberá-los, porque não aguentou aquele protesto todo, né? E aí, inclusive, esse foi o fato de eu ter feito o filme, porque eu acho que o filme é uma grande resposta a uma situação de satisfação, de um arbítrio, né, praticado pelo delegado, de prender a família toda lá no velório e tal. E aí eu também fiz a gravação, fiz o filme num tom de comédia. Na verdade, eu sou muito tragicômico, eu acho que nós brasileiros somos tragicômicos, tanto é que a gente tá em velório, tá todo mundo rindo, conversando, batendo papo, rindo, porque isso faz parte da nossa vida. Nós brasileiros não somos essa coisa de um expressionismo alemão, certo? Nós somos essa coisa do tragicômico mesmo, eu entendo dessa forma. Então, até os meus contos, as minhas crônicas, eu procuro sempre destacar esse lado tragicômico, as minhas histórias mesmo, eu tenho novelas também e tal. E aí eu fiz esse experimento, né? E aí foi muito legal também, esse filme ele foi gravado em Itapecuru. Agora, olha só, era um filme de época. Itapecuru hoje não dá para fazer um filme de época, que é uma cidade cheia de fios, um trânsito absurdo de moto, de carro, que é ensurdecedor. E o cemitério de Itapecuru você não consegue nem andar atualmente. Então, o que eu fiz? Eu procurei uma locação lá no município de Itapecuru, um local que tinha um cemitério como se fosse daquela época, dos anos 40. Eu levei o elenco todo para lá de ônibus. Eu também produzi o filme todo com o meu recurso mesmo, certo? Recebi aqui uma besteirinha outra de uma ajuda tipo muito pequena, até porque o empresariado maranhense é muito tímido para bancar esse tipo de projeto. E aí eu fiz o filme, levei o elenco para lá, nós gravamos o filme lá nesse local. Você passava um dia lá gravando, e esse é um curta-metragem, certo? São 20 minutos e tal. E foi assim que surgiu esse filme, Uma Sexta-feira em 1940, que também está no YouTube. Inclusive, a trilha também é dos dois filmes, tanto o de Aldo como de todos os meus filmes, a trilha sonora é original, certo? No palco com Aldo Leite tem uma música que Três Potes, foi o Josias Sobrinho cedeu, ele fez a trilha e cedeu a música pro filme, né? Também. Então, e assim, o outro experimento interessante que eu gosto muito também, além do cinema, eu fiz recentemente, foi o seguinte: sempre me intrigou que as pessoas perdem um tempo mandando mensagem, bom dia, boa tarde, aquelas mensagens que vão pelo WhatsApp, que você manda assim, não sabe nem para quem. Eu fico chateado quando eu recebo aquele monte de mensagem que só serve para encher a memória do celular, na minha opinião. E aí eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um folhetim no formato dessas mensagens chatas de bom dia, não sei o que tem e tal.
que as pessoas mandam pelo WhatsApp. E aí eu escrevi A Mulher que Virou Goiabada. Eu mandava pequenos textos assim, como mensagem de WhatsApp, como se fosse um capítulo de uma novela, um folhetim, nos moldes do folhetim do século XIX, né? Eu até li, na época, um folhetim do Luiz Azevedo, chamado Girandola de Amores, né? Que é uma loucura, um monte de coisas vão acontecendo, daqui a pouco personagem some, personagem aparece, porque, na verdade, era uma história para entreter mesmo, não tinha como ser um romance sério, né? E aí, nesse modelo, eu fiz A Mulher que Virou Goiabada, e eu selecionei um grupo de amigos, e eu mandava... Era 3 vezes por semana eu mandava os capítulos. Só que foi chegando para o final da história, eles começaram a querer me cobrar muito, e eu fui. E como eu ficava driblando, quando ele dizia uma coisa, eu mudava um pouco da história. Era como se fosse uma novela mesmo, né? Uma novela de hoje, uma novela de Manuel Carlos, de Benedito Rui Barbosa. Eu ia criando a história, mas eu consegui fazer os 20, 25 capítulos, e dessa mulher que virou, que era a história dessa mulher que virou goiabada, né? E aí todo mundo queria saber como é que seria o final, e aí atrasou um pouco, mas eu consegui fazer o final da história. Agora o pessoal está me cobrando para eu pegar esse material e fazer um livro disso, e também me cobrando para eu fazer o filme da mulher que virou goiabada, né? Mas, assim, o que eu achei legal foi esse experimento, que foi legal porque as pessoas ficavam lendo e me perguntando o que ia acontecer com a mulher que virou goiabada, o que ia acontecer no próximo capítulo e tal. Depois, eu repeti esse mesmo experimento com um grupo de professoras de Itapecuru. Eu queria ver como é que elas estavam lendo, se elas estavam lendo, né, mesmo. E foi também muito interessante. Eu repeti a mesma história com elas, né? E a história está pronta. Ela ficou pronta porque eu consegui salvar, né, depois as mensagens do WhatsApp. Então, são experimentos como esse também que eu pretendo lançar ainda no formato livro, né? E quem sabe, quiçá também no formato filme, né? Muito bem. Nedes? Só lembrando rapidinho, Dino, que nesse Caminho de Pedras Miúdas, a gente tem também como galã nosso grande amigo Nathan Campos, que arrasou, a gente descobriu ele fazendo. Toda vez que eu encontrar com ele é para comentar isso, eu te vi você fazendo cinema. Tá bem, tá muito bem. Foi muito legal mesmo, eu gostei. E só falando rapidinho que ele comentou aí da linguagem, né, do cinema, do teatro e do cinema, que são completamente diferentes. Alguns atores às vezes travam, né, Hinaldo? Porque eles querem como se estivesse no palco, e é completamente diferente. É bem difícil de conter, na verdade, esses gestos exagerados dos atores que são do teatro, que vão para o cinema. Parabéns, amigo, você é um guerreiro, viu? Obrigado. Tudo bem. Nedes Conceição? Aqui, ó. Nascimere? Megan? Ela ligou o microfone. Isso, Dino. Posso falar um minutinho aí, Dino? Vai lá, sim. Primeiro, Hinaldo, parabéns. É um prazer ter você aqui conosco, meu jovem amigo. Uma pessoa dedicada à educação, à cultura. E, como já foi dito aqui, fazer cultura é sempre algo complicado para nós. Uhum. Porque, como você disse, quase tudo sai do bolso realmente. E é um dinheiro que vai e não volta, né? Ele não volta, ele volta em forma de prazer, em forma de alegria, em forma de reconhecimento. Às vezes, o reconhecimento nem sempre vem. Sim. Mas eu volto aqui porque eu e Naldo, nós já conversamos várias vezes sobre isso. Nós temos, entre outras paixões em comum, nós temos a paixão por Nicéas Drummond. Você sabe muito bem disso, né? Sim. E aí você lembra aí do Nicéas, Dino perguntou, era a pergunta que eu iria fazer, mas Dino, como sempre, ele tem essa mania de fazer as perguntas que eu iria fazer, e talvez a juventude aqui não conheça o Nicéas Drummond, mas
as músicas, sem dúvida alguma, já devem ter ouvido. Por exemplo, Dino é fã da música Caldinho de Mocotó. Tomei um caldo de mocotó, aí fiquei forte, cantado pelo Genival Lacerda. A Francineire, minha amiga Francineire, é fã da música A Primeira Namorada, acho que cantada pelo Ângelo Máximo. A Primeira Namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo de saudade, eu vou morrer. A professora aqui, Conceição, é apaixonada, imagino eu, pela música das irmãs Galvão. Sinto no calor do teu abraço, meu amor, o que é que eu faço dessa vida sem você? Foi um dos compositores mais famosos que o Brasil teve. Sim. E interessante, Naldo, é que o Nicéias, como você disse muito bem aí, passou como cometa, né? Morre aos 39 anos de idade. Em seu livro, você foi extremamente discreto com relação aos problemas que ele passou, até por respeito a ele e à família. E você foi bem discreto, construiu uma peça que eu, no dia, estava lá, no dia da leitura dialogada, com Dinaci também participando, foi muito bonito. Esse dia eu estava lá, eu não poderia perder, porque é o Nicéias Dumont, porque é Hinaldo Lisboa e porque tem Dinaci também, né? A Dinaci é uma atriz assim, ótima. É verdade. E sem contar uma das vozes mais poderosas do Maranhão, que é do Frank Matos. Sim, sim. Uma voz brilhante, sem dúvida alguma. Mas, partindo dessa ideia aqui da Nicéias, que é só para relembrar essa paixão em comum que nós temos, eu não sabia que Dino também tinha essa paixão, Dino. E eu tenho aqui, inclusive, discos de Nicéias Dumont, tenho um compact disco, bolachinha com duas músicas, né? Mas você também, Hinaldo, é um grande prosador. Novelas, contos. Fale um pouco sobre isso, sobre as suas prosas, de onde vem a inspiração, como é que você constrói, porque nós sabemos que cada tipo textual que nós vamos fazer, nós temos um método de construção diferente. Você já falou aí muito bem, por sinal, da peça teatral, falou também muito aí dessas pesquisas, e como é o seu modus operandi para trabalhar a questão da prosa de ficção. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Os personagens, eles nascem em mim de uma forma muito interessante, eles gritam em mim, né? Porque quando eu me pego, eu acho que pela minha vivência teatral, que fiz teatro em uma época, eu falei para vocês, eu me vejo interpretando as personagens, certo? Eu me vejo falando como elas, eu me vejo reagindo como as personagens, é como se elas quisessem nascer. E aí eu começo a escrever a história, certo? Só que no ato de escrever a história, que tem personagens mais fortes, tem gente que acha que não, mas existe isso, tem personagens que ela domina o autor, né? E ela acaba se destacando mais do que outras. Então, elas vão nascendo muito disso aí, certo? E, claro, também a partir da observação que você tem, de fatos também que você vai transfigurando, de relações intertextuais também que você vai construindo a partir das suas referências, certo? Então, as minhas personagens, elas surgem sempre assim. E eu tenho uma coisa também natural, é que eu tenho muita... não é assim uma coisa determinada de querer fazer, mas que brotam mais personagens femininas, certo? Até porque a palavra personagem também agora virou comum, né? Todo mundo dizer o personagem, a personagem e tal, né? E aí, então elas nascem muito de observações, de fatos, e até mesmo fatos, às vezes, reais, que eu consigo transfigurar isso aí, né? E já aconteceu, por exemplo, no meu livro Tudo Azul do Planeta Itapecuru, tem a seção de crônicas, mas também tem a seção de contos, né? E, por exemplo, lá tem a história de Eliette, né? Que é uma mulher que ela resolve, depois que ela foi abandonada pelo marido, ela resolve se prostituir. E a história, ela vai se prostituir no cabaré de Itapecuru, muito famoso, chamado PTA,
que quando eu era criança, o cabaré existiu, só que eu nunca fui lá, eu era garoto, e eu descrevo o cabaré totalmente como é que era, com suas luzes negras, com as mulheres dançando, mas de onde é que vem essa minha referência? Porque a minha mãe tinha uma quitanda no interior, e eu era garoto, minha mãe deixava ela tomando conta da quitanda, e os homens iam beber na quitanda, e lá eles começavam a tomar dose de cachaça, e eles começavam a contar que chegou uma mulher nova do cabaré, que era assim, que dançou com ela daquele jeito, e agarrou daquele jeito. Então, eu, de certa forma, eu fui criando aquilo na minha cabeça, então eu passei isso para a história, né? E tanto é que as pessoas dizem, olha, não, dela daquele jeito mesmo assim, mas a história, o cenário, eu fiz a partir dessas, né, dessas impressões que eu tinha, né? Então, e tem uma outra história também lá um outro conto também, que tem uma briga, e dois carros, eles conseguem, uma briga, e os personagens estão brigando, e passam um carro com outro, na estrada que liga Entrocamento a Itapecuru. E aí, uma vez uma pessoa disse para mim, Reinaldo, me diz uma coisa, tu te lembra que ano foi que aconteceu aquela, aquela batida do carro lá na ponte, não sei o quê? Aí eu fiquei assim, eu disse, mas aquilo não aconteceu, aquilo é ficção. Ah, não aconteceu? Eu digo, não, aquilo é ficção, eu que criei. Pode ser que tenha uma batida, com certeza tiveram várias batidas lá na estrada, mas aquela realmente é fruto da ficção, né? Como foi também o caso dessa história que eu contei da moça que foi para o cabaré, né? Uma vez eu estava dando uma aula para umas alunas da UEM, ela disseram assim, professor, eu conheci aquela mulher. Aí eu fiquei brincando, olha, tu pode ter conhecido uma mulher semelhante àquela, mas aquela aquela foi fruto da minha cabeça, né? Agora, claro, que é uma coisa que eu me identifico muito com o Josué Montella, é como ele, a partir do cenário, da realidade, ele consegue criar os personagens naquele espaço, né? É uma coisa que eu gosto muito também de fazer também, e sempre... Agora mesmo eu estou esboçando um romance que ele tem como cenário a invasão dos holandeses. Eu estou querendo fazer um romance histórico, né? Então, eles vão nascendo assim, né? Dessas observações, dessas referências que eu tenho, dessas relações intertextuais, às vezes eu vejo a maneira de falar de uma pessoa e vão nascendo as histórias. Zé Neres mostrou aí o Nicés Drummond, né? Sim. Edino, são parênteses, eu só queria falar uma coisa que Neres falou em relação a Nicés, que eu acho que vocês já assistiram aqui a peça João do Vale, claro, todo mundo sabe também da biografia dele, que ele vendia muita música por conta da cachaça, que ele gostava de beber cachaça. E o Nicés também, ele fez muito acordo com gente famosa para gravar a música dele. Por exemplo, Caldinho de Mocotó. Caldinho de Mocotó, se você pegar lá o crédito lá no CD, diz assim, ó, é música de Genival Lacerda, de Graça não sei quem lá, que era a mulher de Genival Lacerda, e Nicés Drummond. Mas a música era só de Nicés Drummond. O Genival Lacerda que dizia assim, olha, eu gravo tua música, mas eu tenho que ter meu nome aí. Então o Genival Lacerda não botava uma palavra, era tudo do Nicés, mas o Nicés precisava se lançar, né? Então ele aceitava esses acordos, né? Ele fez tem várias músicas aí que a gente não sabe por isso. Aí você diz, não, mas o Nicés aparece como o terceiro parceiro da música, quando a própria mulher do Genival Lacerda não tinha essa verve assim, de fazer música daí e tal. Quem fazia era o Nicés, né? Desculpa, Dino. Ia falar o seguinte, né, que a primeira música que me vem à mente quando alguém fala em Nicés Drummond não é nem o Gavião Vadifo. Hoje é, por causa do seu livro, mas não era, né? Haja Deus, quanta Exatamente. Beleza. Em todo mundo, Neres vai se lembrar, eu conheci muito tempo depois. Neres, inclusive, assistiu na Passarela do Samba, que na época era na Deodoro, 1979, Conceição. A Flor do Samba, com o samba enredo, né, do Chico da Ladeira, que faleceu também há pouco tempo. Para tanta gente falecendo, o Gigi faleceu. Haja Deus. E ele cantou essa música,
quem quiser ouvir é só colocar Haja Deus, Flor do Samba, 1979. Porque depois teve, em 2009, teve um outro intérprete para essa música, né? Eles regravaram o samba enredo. E a voz de Nicéia Drummond realmente é espetacular, com Haja Deus. Tá? Inclusive, Ilza Galvão Cutrim, que é de Viana, em 79, ela estava em Viana, ela chegou aqui já com essa música na cabeça. Tá? É inesquecível. É verdade. E a letra também é belíssima também, desse samba, é muito bonito. Belíssima. Conceição, vamos ouvir aí, Conceição. Tá? Olha, eu estou deixando que outras pessoas falem, porque a minha relação com o Hinaldo é de irmão, é de amizade. Verdade. Pois é. Então, eu não quero estar interferindo e tirando a oportunidade de outras pessoas que não têm essa oportunidade que eu tenho de saber, de falar e de estar próxima dele, da obra, daquilo que ele está pensando, daquilo que ele está querendo realizar. Eu quero aproveitar a oportunidade só para dizer que a gente, nós, Selma, né, nós, turma do Selma, temos realmente um grande orgulho dele, né? É uma satisfação muito grande de tê-lo como amigo, porque a gente acredita muito no potencial dele, né? Além da capacidade de escrever, de criar, de dirigir, ele é um amigo fora de série. Então, a minha participação hoje não tem nada a ver com a parte literária, é uma participação de amiga, de irmã. Então, deixo para que as outras pessoas façam as perguntas sobre o tema que ele está abordando. Eu queria falar, isso que a Conceição falou, nós tivemos um professor que ele foi muitos anos professor da UFMA, e depois que ele se aposentou da UFMA, ele foi para o Selma, que foi o professor Fernando Moreira, que foi uma figura fantástica para todos nós. Ele era uma pessoa que ele amava a literatura, né, Conceição? E esse gostar dele da literatura, ele ia para a sala de aula, ele contava tudo era como se ele tivesse convivido com todos aqueles autores, com todos aqueles escritores norte-americanos, ingleses e tal, porque ele foi nosso professor de literatura inglesa e americana. E ele era um homem que lia muitos livros, né? E até uma vez eu pedi para ele que eu só tinha lido uma peça de Tennessee Williams, que é Um Bonde Chamado Desejo. Aí eu fui dizer para ele assim, professor, o senhor me empreste esse livro tal. Aí ele disse, eu tenho a obra dele toda em inglês. Aí eu disse, professor, mas eu não sei inglês assim, a ponto de ler uma peça toda em inglês. Aí ele disse, por que você quer ler Tennessee Williams em português? Não tem condição, né? Então, o professor Fernando Moreira, ele virou uma grande referência para a gente, né? O hábito dele de ler, de comentar com a gente, né? Isso era muito legal. Inclusive, ele assinava o Jornal do Brasil, e uma época, um dramaturgo carioca, Mauro Haas, escrevia no Jornal do Brasil, ele fazia toda quinta-feira. E ele trazia para mim religiosamente, ele ligava ao Rinaldo, a crônica do Mauro Haas dessa semana está sensacional. Então, isso era muito legal, que é uma coisa que eu acho muito positivo, que é o professor levar para a sua aula o comentário de suas leituras, se tiver o seu aluno a ler, né? E o professor Fernando, para mim, ele é uma referência, certo? Mas acho que alguém ia falar, eu acho que foi a Mega, não sei. Eu ia falar, Hinaldo. Sim. Posso falar? Pode, sim. Eu queria dar parabéns ao grupo Gelman por esse momento. E assim, o Hinaldo sabe que eu sou uma leitora dele e uma admiradora. Gosto muito de você. E assim, eu vou fazer uma pergunta meio clichê, na verdade. Eu queria saber qual foi a fonte de inspiração para você escrever o livro Os Novos Agregados do Éden, o romance. Bom, eu tive várias inspirações. Primeiro porque a história se passa num povoado que eu morei, lá em Itapecuru, o povoado que fica às margens da BR-135. E quando eu era garoto, eu vi o processo de finalização da BR, que depois foi asfaltada, em 1970, né?
E aí eu era garotinho, eu me lembro disso, então eu via aquele barulho de máquinas, de homens trabalhando, de pessoas e tal, e eu achava bonito aquela movimentação dos hotéis, das pessoas lá, dos namoros, das garçonetes com os motoristas e tal, e tudo, eu achava aquilo legal. E eu sempre fui um menino que eu sempre fui um menino que gostei mais de amizades mais velhas, de conhecer pessoas mais velhas. Eu sempre fui as empregadas da minha casa, elas ouviam o rádio, elas tinham uma briga entre elas, de que uma gostava de Valdir Soriano, outra gostava de Gerry Adriane, e aí elas falavam, e a gente acha que criança não ouve as coisas, criança ouve tudo, né? Criança sabe tudo que está acontecendo, a gente, né? E aí, mesmo os pais não querendo que a gente ficasse ouvindo aquilo, mas eu acompanhava as histórias dele. Então, aquelas histórias, aqueles dramas, eu acabei trazendo para as duas novelas do livro, que é este aqui, que é Os Novos Degredados do Éden, certo? Inclusive, ele tem a primeira novela, ela também ganhou o Prêmio Literário e Artístico Cidade de São Luís, né? Que é A Construção, que é uma relação conturbada entre duas irmãs. E a segunda história é uma história de um relacionamento homossexual entre dois personagens, que é o Mauro e o Dino, certo? E todo o preconceito que vem de uma relação como essa, certo? Eu fiquei até muito lisonjeado outro dia, conversando com Betânia do Sesc, né? Ela fez uma live comigo, e ela falando que ela ficou muito impressionada com essa novela que eu falei agora, dessa relação homossexual do Mauro com o Dino, né? Que também não existiram, né? Eles são personagens de ficção, mas também, assim, parte muito de coisas que eu vi, de coisas que eu presenciei. E aí eu peguei e reuni as duas histórias. As duas histórias, elas são dois conflitos amorosos, né? E que tem a ver com uma expulsão do paraíso, né? Do paraíso deles, do que eles achavam que poderiam ter sido felizes e não foram. E aí por isso que eu dei o nome de Os Novos Degredados do Éden, né? Porque de certa forma eles também foram expulsos do paraíso, né? Da paixão que eles viveram, do que eles queriam ter vivido, e o preconceito, os conflitos não deixaram que eles vivessem isso. Bem, Francimere, Helena, Mauro, Sara. Estou só ouvindo. Né? Paloma. Dino, só observação também é que Hinaldo chamou a atenção aí e trouxe para nós um nome muito importante, tanto da educação como da literatura, do teatro, que é o Fernando Moreira. Sim. Fernando Moreira foi também um brilhante teatrólogo. Foi. E um grande contista. Os contos dele são maravilhosos, né, Neres? Muito bom. É verdade. E que, como sempre acontece, Fernando Moreira, inclusive, ele passou por um problema bem pior do que acontece com os demais, porque mesmo ele, quando estava ainda em vida, as pessoas já haviam esquecido que ele foi um grande cronista, um grande contista e um excelente teatrólogo. Eu lembro que no GEA, eu creio que foi o Biratã Teixeira que organizou várias peças teatrais dele, e uma das peças mais belas que eu li até hoje, que é a Mariposa Tresloucada de O Fogo às Vestes, que é uma peça de teatro extremamente bem construída, um pouco assim, podemos dizer, um pouco do Nelson Rodrigues, um pouco do Plínio Marcos. É um texto extremamente bem trabalhado. E, Hinaldo, você trouxe aqui para nós esse nome que muitos esqueceram, e muitos ainda nem só esqueceram, como nem souberam que existiu. Sim. E Neres, ele tem um romance também muito bom, que é Desenho na Parede. Isso. Não, desculpa, Desenho na Parede é de Arlete, estou confundindo. Não, esqueci o nome também agora.
Eu vou já lembrando, até que está por aqui na minha estante aqui de autores maranhenses, certo? Eu vou já lembrar. É alguma coisa com... Eu vou lembrar depois. Alguma coisa com giz, alguma coisa, não sei, agora também fiquei perdido. É um romance dele que é maravilhoso, é muito bom esse romance, certo? Muito, muito bacana. É verdade. Então, eu agradeço a você por trazer de volta o professor Fernando Moreira, que infelizmente está esquecido, as novas gerações não conhecem muito, ou pior, não conhecem de forma nenhuma. Ele tem uma outra peça, viu, Neres, que eu gosto muito, que é Lances de Sábado. Essa peça, ela trata da relação conflituosa entre uma mãe e uma filha, né? E, assim, é muito bonito essa peça, certo? E para concluir minha fala aqui, eu achei interessante, Naldo, você colocar duas personagens aqui em relação amorosa, Mauro e Dino. Mauro até saiu da reunião. Mauro e Dino. Eu acho que se Dino tivesse lido esse livro, ele não teria convidado você hoje. Eu nem aqui para isso. Mauro até saiu da reunião, rapaz. Vai virar eu nem me toquei para isso. Mas Naldo não é o primeiro, né? Porque o Valdomiro Viana colocou o Nedes como delegado de polícia. Né? Isso, mas aí foi mais tranquilo. Mas essa relação entre você e seu orientando, Dino, ficou muito complicado. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Voltando ao assunto do Fernando Moreira, eu acho que a gente tem algumas dívidas, né? Algumas dívidas e com muita gente, né? Você vê que a Academia Maranhense de Letras, juntamente com o Joaquim Eichel, fizeram 10, 20 documentários, né? E a gente precisa de mais 30, 40, 50, né? Você vê um documentário que a gente precisa fazer urgente do Fernando Moreira, né? Mais do que alguém preparar uma reunião de textos, né? Preparar um documentário sobre a trajetória dele, né? A gente tem muita coisa, né? E eu venho dizendo isso há algum tempo, Hinaldo, que é revoltante, né? Porque você falou no começo da sua fala, ou na metade da sua fala, sobre essa ideia de você ir para Itapecuru, construir educação e cultura, mas ficar distante da política, né? Sim. Porque a gente acaba, né, não tendo apoio nenhum, né, para fazer essas coisas todas, né? Então, por exemplo, né, você vê, se eu fosse, por exemplo, alguém influente em Alcântara, fosse o prefeito de Alcântara, eu ficaria muito feliz com o lançamento de Noite sobre Alcântara naquela Praça da Matriz, né? E que depois alguém preparasse pelo menos um pequeno filme, um curta, sobre algum episódio desse livro. Mas o que parece é que, tirando uma minoria, a gente praticamente não encontra possibilidades. Eu digo assim, essa época de carnaval, não este ano, né, mas antes da pandemia, as pessoas torravam 200, 300, 400 mil com bandas para o carnaval, mas elas têm muita dificuldade em investir 2, 3, 5 mil reais para montar, por exemplo, um documentário sobre Mariana Luz, um documentário sobre Fernando Moreira, sobre João Lisboa, sobre Viriato Correia, todos esses nomes, né, que estão aí olvidados, Humberto de Campos. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma luta muito grande. A nossa luta, ela se torna maior, porque além de pesquisar e escrever, a gente tem que bancar essa publicação. Se fosse a gente preparar e as autoridades, né, que dispõem de recursos, agora sim, não, você preparou tudo isso, agora é com a gente. Você não precisa mais meter a mão no bolso, porque você já fez. Mas não. Eu tenho um depoimento aqui para fazer agora, antes da Conceição falar, que é um livro que eu insisto em dizer que esse livro precisa vir à tona. Olha, eu vou tocar nesse assunto porque foi Naldo que começou.
tá? Sim. Que é a questão do lá de Codó, que é também Rio Itapecuru. Eu sei que você tem uma paixão pelo Rio Itapecuru, depois até vai falar sobre isso, né? Em Codó, nós temos um grande romancista que é esquecido, inclusive, em Codó, que é o Godofredo Viana, com o romance Por Onde Deus Não Andou. As pessoas, quando vê a capa do livro, imaginam que o livro vai se passar em Teresina. Tem nada a ver com Teresina. Por Onde Deus Não Andou vai passar no Maranhão mesmo, não tem nada a ver com Piauí. E é uma Conceição. Então, eu levei a proposta da gente editar o livro pela prefeitura, né? Já foi feito pelo GEA, mas o Codó tem uma obrigação, porque o Godofredo foi governador do Maranhão, em 1923, e é escritor de lá, nasceu em Codó, e o romance passa em Codó. Tá? Então, é para o sujeito de Codó se olhar. Tá? Assim como seria até interessante, viu, Dino, que fosse dado uma sugestão para o pessoal que organiza a Feira Literária de Codó, que eles têm lá uma feira literária, certo? E lá a feira deles é organizada pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, eu acho que sim. Pois aí, só para terminar, Rinaldo, sim. Então, é como Tudo Azul no Planeta Itapecuru. O leitor de Itapecuru que lê o teu livro, ele se encontra dentro do livro porque você está falando da sociedade dele, que ele conhece ali. A mesma coisa é o livro Por Onde Deus Não Andou. Só que as autoridades de lá, secretário de Cultura, secretário de Educação, nem chegaram a ler o livro. Tá? Acham que, não, isso aí não vai adiantar, porque o nosso projeto educacional não vai por aí, aquela coisa toda. Infelizmente, a gente tem que pesquisar, escrever e fazermos a divulgação. Infelizmente, a coisa tem sido bem, né, complicada. Mas Conceição levantou a mão, vamos ver então se ela vai aí fazer um ataque às autoridades. Não vou fazer um ataque às autoridades, mas vou fazer a minha colocação que o senhor já conhece muito bem. Eu acho que cabe a nós, que somos de letras, trabalharmos com os autores maranhenses, divulgarmos os novos, os antigos, fazer esse trabalho, chegar na escola primária, na escola secundária. Por quê? Porque se não houver essa divulgação, independente de autoridade, a autoridade não tem interesse nisso, professor. O interesse é nosso. Nós que somos de letras é que temos que ter o interesse de divulgar aquilo em que a gente acredita. Então, se eu acredito na literatura, se eu produzo literatura, o interesse é meu de divulgar. E aquela velha história que eu já lhe falei, eu acho que o maranhense, eu me sinto bem à vontade de falar isso, porque eu sou casada com um maranhense, tenho filhas maranhense, neta maranhense, moro no Maranhão há mais tempo do que morei no Piauí, então eu me sinto à vontade de falar. Eu acho que o maranhense, ele não valoriza as coisas que ele tem, principalmente a cultura. A cultura maranhense é riquíssima em todos os aspectos, né? Na literatura, na música, na arte de uma forma geral. E o maranhense não valoriza, professor. O senhor vê começando do carnaval, que você citou ainda há pouco. Músicas lindas feitas aqui no Maranhão, que na época do carnaval maranhense não são tocadas, porque vai se tocar axé, que é uma música da Bahia, que a letra não diz absolutamente nada e o som é sempre igual. Então, eu acho que cabe a nós, de letras, fazermos o nosso trabalho. A autoridade é outra história. Eles não vão ter interesse, realmente, em patrocinar, em divulgar, com raríssimas exceções. Então, o trabalho, eu acho que é nosso. Somos nós, de letras, que temos que divulgar o nosso produto. Isso mesmo. Inaldo, a gente está caminhando já para a finalização, então nós gostaríamos de que você comentasse essas questões aí da Conceição que ela colocou, que eu coloquei, né? E depois partisse para as suas considerações finais. Bom,
Eu concordo plenamente com a Conceição. Eu, inclusive, como professor, eu sempre levo para as minhas aulas os livros de autores maranhenses, eu sempre coloco análise de textos, de crônicas, contos, romances, tudo eu sempre coloco, porque é uma forma de você... É como se nós, professores, nós temos essa missão, nós dois professores maranhenses também, né, de divulgar nossa cultura na sala de aula, né? Eu sei que muitos de vocês aqui fazem isso, certo? Também eu quero destacar uma coisa que eu acho super importante, que é o trabalho desenvolvido pela MEI. Eu penso que a literatura maranhense, ela tem um antes e depois da MEI. Eu penso que depois da MEI, a literatura maranhense ela teve um boom, certo? Porque hoje, em primeiro lugar, você tem um local onde encontrar os autores. 2, hoje, muitas obras que até estavam fora de catálogo e muitas obras de pessoas que queriam lançar e não lançaram, elas estão lançando agora. Então, e assim, para aquelas pessoas que têm ainda o preconceito de dizer que é regional e tal, a historiadora Mary Del Priori, quando ela esteve aqui numa dessas feiras de livros aí, daqui da Félix, ela falou uma coisa que eu achei super interessante. Ela disse, olha, antigamente algumas pessoas torciam o nariz para aqueles relatos regionais, certo? Só que hoje, isso é uma coisa, já está sendo visto como uma coisa maravilhosa, porque isso acaba jogando luz para determinados aspectos da nossa história, das pessoas que vivenciaram a nossa história, que tiveram importância e ficaram esquecidas na história oficial. E eu cito aqui, bem, já citando também, por exemplo, eu sou da região lá de Itapecuru, onde passou a balaiada, inclusive lá foi enforcado Negro Cosme e tal, tudo. A gente sabe muito da história de Zumbi, né, tudo, que eu acho importantíssimo, mas pouca gente conhece a história de Negro Cosme. E que foi tão importante quanto a de Zumbi. E graças a Mundinha Araújo, foi que ela escreveu um livro que é uma pesquisa fantástica. Ela conseguiu resgatar a história deste homem, certo? E aí, então, assim, Mundinha, ela traz um relato regional de uma história, ela lança este homem a um protagonismo que a história oficial só coloca como protagonista, só colocou como protagonista foi Duque de Caxias, né, e tal. Então, de repente, nós, autores, também nós temos esse compromisso de preenchermos com as nossas narrativas, nossas histórias, os nossos contos, nossas crônicas, os nossos poemas, essas informações, né, trazemos à luz esse protagonismo que ficou esquecido, que ficou relegado, né, aí muito tempo, de tanta coisa boa. E olha, e assim, agora mesmo eu fiz eu adaptei também há pouco tempo, até Tácito Borralho ele escolheu para uma antologia, o Tácito Borralho, que é professor da UFMA, professor doutor da UFMA, do curso de arte, né, e é um grande dramaturgo, grande teatrólogo baraense. E ele faz essa peça que eu fiz eu peguei um recorte de vários autores e escrevi a história de um homem que quase ninguém conhece aqui no Maranhão e teve uma importância imensa, que é José Cândido de Moraes e Silva. Ele foi o grande jornalista que revolucionou aqui o jornalismo com o seu Farol Maranhense, e ele foi um sujeito que morreu muito cedo. Ele morreu, acho que, se eu não me engano, agora foi com 26 ou 24 anos que ele morreu, mas ele já era um professor famoso em São Luís, ele já era um jornalista super conhecido e foi um grande revolucionário. Ele participou da Setembrada. E eu peguei essa história dele, inclusive peguei muito no livro de Henriques Leal. Eu peguei do Panteão Maranhense, né?
E aí eu peguei e transformei essa história dele numa peça de teatro, que é o Farol Maranhense, também que é uma outra peça que eu queria ver muito encenada, não sei quando é que vai ser encenada, mas ela está prontinha e está nessa antologia que o Tasso organizou. Então, assim, nós temos tantas coisas aqui no Maranhão, tantas histórias que a gente não... Né, que poderiam tá aí, que poderiam virar filme, poderiam virar teatro, poderiam virar literatura, né, e tal, um romance, alguma coisa assim, a gente fica triste de não ver isso, né? Então, eu acho, aí linkando já com o final da fala, né, isso que o Conceição falou, né, o nosso papel é importante, nós como professores, de levarmos para a sala de aula os autores maranhenses. E, às vezes, as pessoas, os jovens, eles ficam muito, até por conta de alguns professores, por exemplo, eu soube de uma vez, lá em Itapecuru, um professor, uma aluna queria fazer uma monografia sobre Mariana Luz e ela foi desaconselhada a não fazer porque não era importante, e tal, aquelas coisas, né? E aí, alguns alunos ainda, eles ficam muito bitolados em fazer pesquisas somente sobre os autores consagrados, né, e tal, e às vezes, por exemplo, eu uma vez falando com uma aluna, ela dizendo assim, professor, eu vou fazer a minha monografia, ela toda empolgada, vai ser sobre Nauro Machado, e eu só comigo, eu dizia assim, meu Deus, tanta gente já escreveu sobre Nauro Machado, tem outros autores, com todo respeito a Nauro, a obra dele, que eu sei, todo mundo sabe que é uma obra importantíssima da nossa literatura, e assim, mas tem tanta gente que poderia também, de repente, você estudar e que ainda não foi pesquisado, ainda não foi investigado, e que eu acho importante, né? Esse resgate, esse trabalho, como o Jusceí fez em Itapecuru com Mariana Luz, que agora, mais recentemente, Gabriela Santana tem feito, né? Esse aprofundar e descobrir essa Mariana Luz, que a gente não tinha nem ideia de tanta coisa que essa mulher escreveu lá em Itapecuru, lá distante, lá, né, distante de tudo, e aquela mulher conseguindo captar tanta coisa bacana, né? Então, eu queria ressaltar esse compromisso nosso mesmo de professor, e eu me identifico e eu sou esse professor também, eu sou essa pessoa que luto por isso. Sinaldo, só para encerrar, responde essa pergunta da Sara sobre o último voo das andorinhas. Teve algum motivo especial para esse título? Esse livro, Sara, é um livro também que eu gosto muito, mas eu acho que ele ainda não foi bem recebido ainda, e é um livro, é um grande poema dividido em 4 partes, porque eu sou muito contrário a essa ideia de que a nossa literatura ela fica sempre na ilha, né? Parece que só existe vida inteligente na ilha, né? Até porque a gente sabe de um processo histórico que várias pessoas migraram para cá e tal e tudo. Mas assim, hoje não é mais, isso não se sustenta mais. Muita coisa acontece no continente, né? E eu estou sempre contrapondo a ideia de ilha a continente, né? E aqui no livro, e nesse livro que eu divido em 4 partes, eu falo dessa relação com o continente, desse voo para o continente, e ao mesmo tempo que eu mostro o que é interessante, o que é bonito desse continente, também o que é desafiador, o que é adverso, o que é contraditório, e a miséria que persiste nesse continente. Só para vocês terem uma ideia do absurdo que é esse continente, é que nós temos uma estrada que liga um porto, e essa estrada está há quase 20 anos que ela vem tentando ser duplicada e não consegue, e é terrível a situação dessa estrada, como é que pode um dos portos, que é um dos maiores do Brasil, que tem um trânsito terrível, e de repente, até isso as coisas não acontecem, certo? Então, esse desafio, né, que do continente, dessas relações, e aí você passa e vê aquelas escolinhas na beira da estrada ainda, escolinha feita de 2 compartimentos, certo? E tal. E, então, essas populações que ficam à margem, literalmente à margem da BR, literalmente à margem das políticas públicas, então, esse voo das andorinhas tem a ver com isso. E, assim, ele tem uma relação muito intertextual com um poema de
Ferreira Goulart, que eu amo. Se eu pudesse voltar ao tempo e dizer assim, eu quero escrever um livro, eu queria ter escrito também Poema Sujo, que eu acho um dos poemas mais belos da literatura. E aí, esse livro ele tem um diálogo com o Poema Sujo, ele tem um diálogo com Éguas do Gil Pires, né? Que agora está até se repensando também, né? E aí tem, e também com outros grandes poemas épicos, certo? Com toda a humildade, né? Não estou aqui me comparando, né? Mas essa ideia de que é um grande poema, feito num fôlego só, num vômito só, mas um poema com versos livres, e contando isso que eu falei, sobre isso tudo que eu falei, sobre essa nossa eterna vocação para a miséria. E tem até, eu uso como epígrafe, né, em um trecho lá, um início do livro de um autor que eu admiro muito, que ele diz assim, que algumas populações, elas, tipo assim, elas se especializaram em ganhar e outras em perder. E ele diz que nós, da América Latina, nos especializamos nesse segundo grupo, ou seja, das que se especializaram em perder, né? No caso aí, ele falando dos conquistadores que vieram para cá, dos saqueados, levaram tudo, né, e tal. E aí, então, esse livro, poema, ele é muito disso, né? E esse autor, eu estou tentando me lembrar o nome desse autor aqui agora, deu um branco agora, sabe aqueles brancos teatral que dá na gente de vez em quando, certo? Talvez Dino me diga aí, que é autor de As Veias Abertas da América Latina, meu Deus, como é o nome dele, eu esqueci agora. Neres pode me ajudar aí agora. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, está aqui procurando, está aqui no livro, só que ele que fala disso aí, que algumas populações se especializaram em perder e outras em ganhar, né? E nós, né, estamos nesses aí. Então, era isso, sabe? Viu, Sara? O livro é sobre isso. Eu quero muito que ele seja recebido assim, mas ele ainda não chegou para as pessoas. Assim como o Planeta Itapecuru, que é um livro muito lido, certo? Eu queria muito para saber como é que as pessoas elas compreendem isso. Muito bem, obrigado, Neres. Vamos nos despedir aí com as suas palavras. Reinaldo, nós temos... É porque eu estava aqui de frente para a minha estante, mas eu não localizei o livro de Fernando Moreira, porque aquela coisa de escritor, viu, Neres? Que a gente, quando esquece o nome de um autor do livro do Fernando Moreira, que eu queria te mostrar, né? Eu tenho aqui na minha estante, mas eu não localizei agora. Eu também procurei aqui, Naldo, e juro que não localizei também o meu, vou ter que procurar depois. Depois eu mando para ti mas acontece muito. E, Naldo, então, todo o grupo Gelma aqui agradece a você por essa disponibilidade, né, de doar seu tempo, mas você já faz isso há muito tempo pela cultura e doou mais 2 horas de sua vida para que nós compreendêssemos um pouco mais do Hinaldo Lisboa, da arte no Maranhão, da literatura, teatro, cinema, já que o nosso encontro de hoje ele teve múltiplas formas, teve várias linguagens. Não ficamos apenas na literatura, que já seria grandioso, mas nós tivemos também um mergulho na produção cinematográfica, produção teatral, nessa vivência que nós temos, nessa busca de tentar mostrar o nosso trabalho. Nós sabemos que escrever, Hinaldo, é difícil, mas conquistar leitores está ficando cada vez mais difícil. É algo muito complicado. Então, quando você publica, você já sabe que vai ter um pequeno problema também com a divulgação, porque, como você lembrou aí, Dino lembrou também, nós somos os escritores, os revisores, os diagramadores e, às vezes, os vendedores, e, às vezes, para se sentir lido, nós lemos o próprio livro, para não dizer que ninguém leu, que é algo impressionante também. É verdade. Hinaldo, então, nós agradecemos muito aqui o nosso chefe aqui do grupo,
José Dino Cavalcante, que agora também faz parte do seu livro, juntamente com o Mauro, que não voltou, né, Dino? Mauro voltou. Depois, Mauro, não esqueça de ler, Mauro. Os Últimos Degradados do Éden, quando você vai ver a história maravilhosa, homoerótica, entre uma personagem chamada Mauro e uma chamada Dino. E lembrando que o prefácio foi feito por José Nery, que me deu essa honra de fazer o prefácio. O prefácio não precisa ser lido, o prefácio você pode pular, pode até colar as páginas, que o importante realmente é o Rinaldo. Então, muito obrigado, meu amigo, por esse compartilhamento de hoje e de sempre, né? Porque, embora para alguns aqui você esteja conhecendo você hoje, mas eu tenho a honra de conhecer você há vários anos e lê-lo também há vários anos e ter esse carinho muito grande por você e admiração também, tá bom, Rinaldo? E nós desejamos que você continue produzindo, continue na luta, porque essa luta, ela é, às vezes, inglória, porém, ela é necessária também, Rinaldo. Vou passar a palavra para José Dino Costa Cavalcante, para que ele possa fazer o encerramento. Muito bem, obrigado realmente, Rinaldo Lisboa, né? Obrigado a todos que estiveram presentes aqui, né? E a gente tem que lutar mesmo, não tem outra saída, né? Se parar, a gente cai, é o que diz sempre o Salgado Maranhão, né? Você parar, você tem que ir em frente, né? Não tem como retroceder, é ir em frente mesmo e lutar. Foi muito bom, realmente uma noite memorável, vamos guardá-la na memória por muito, muito tempo, né? E, Rinaldo, é isso, sucesso. Muito obrigado, obrigado a todos os amigos que estavam aqui. Trabalho demais. Papo maravilhoso sobre literatura, eu amo falar disso, assim, se eu pudesse ficar até a noite também falando, porque eu gosto muito aí, falar de tanta gente aí. Eu li recentemente um livro que eu tinha o sonho de ler, que é Vencidos e Degenerados, né? É fantástico o livro, eu nunca tinha lido. Eu encontrei só rapidinho aqui, eu sei que o tempo está esgotado. É aquela coisa de querer falar de literatura, né? Eu estava participando lá do debate, assistindo um debate sobre a obra de Nascimento Moraes Filho, né? E aí eu conheci a filha do Nascimento, que é a Lorelei. E aí eu estava falando para ela que eu tinha um grande sonho de ler esse livro do avô dela, né? E ela disse, eu vou conseguir um para ti, tá? Aí ela disse assim, mas eu vou te dar uma caixa desse livro. Mas eu achava que aquilo era brincadeira dela, né? Pois ela me deu uma caixa de livro daquele do Nascimento, Vencido Degenerado, né? E eu já distribuí para Itapecuru, para as bibliotecas todas e para várias pessoas que eu conheço, que são pesquisadores, como o Teotônio lá, e também já dei para ele também um livro, né? Então, foi assim, comecei a semear livro, né? Tem que fazer isso mesmo. Mas, gente, é isso, né? Então, boa noite.